Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, olá, todos vocês que nos assistem hoje diretamente aqui do estúdio da TV Sudoeste, ao vivo. O nosso programa de hoje vai trazer uma temática muito bacana. O mês de setembro, o Setembro Amarelo. Esse mês se destaca não apenas por marcar a transição do inverno para a primavera, mas também por ser um período de conscientização crucial para a saúde mental, através de campanhas, e uma delas é conhecida como Setembro Amarelo. A importância desse mês vai além das mudanças climáticas, pois visa iluminar um tema muitas vezes negligenciado, a saúde mental. Ao longo dos anos, a sociedade tem se esforçado para destigmatizar questões relacionadas à saúde mental e para disseminar informações sobre a importância do tratamento adequado. O Setembro Amarelo assume um papel fundamental nesse contexto, ao proporcionar uma plataforma para educar, sensibilizar e promover diálogos sobre saúde mental. Uma das principais necessidades abordadas pelo Setembro Amarelo é a conscientização sobre a importância de se buscar tratamento com especialistas. Muitas pessoas enfrentam desafios relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares e muito mais. No entanto, o estigma em torno destes problemas muitas vezes impede que indivíduos busquem ajuda profissional. A campanha destaca que procurar orientação de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais de saúde mental é fundamental para entender e abordar essas questões de maneira adequada e eficaz, especialmente quando se trata da prevenção ao suicídio. Além disso, o Setembro Amarelo desempenha um papel fundamental ao encorajar a sociedade a ser mais compassiva e empática em relação às pessoas que lutam contra esses problemas relacionados à saúde mental. A conscientização gerada pela campanha contribui para um ambiente em que as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar suas experiências e buscar apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais. Isso cria um círculo de apoio que é essencial para superar os desafios emocionais e psicológicos. A divulgação de informações precisas também é uma parte vital do Setembro Amarelo. A campanha visa esclarecer conceitos errôneos e disseminar fatos sobre saúde mental, ajudando a separar a realidade dos mitos. Isso é fundamental para reduzir o estigma e aumentar a conscientização, além de capacitar as pessoas a reconhecerem os sinais de problemas de saúde mental em si mesmas e nos outros. E para complementar essa nossa introdução ao programa de hoje e, em última análise, o Setembro Amarelo desempenha um papel crucial ao destacar que a saúde mental é uma parte fundamental do bem-estar geral de uma pessoa. Ao conscientizar a sociedade sobre a importância do tratamento com especialistas, o mês de setembro promove um ambiente em que as pessoas se sintam encorajadas a buscar ajuda, compartilhar suas experiências de trabalho em direção a uma vida emocional e mental mais saudável. Portanto, nesse primeiro bloco, eu gostaria de ter uma convidada aqui com a gente, que já está no estúdio, que é a terapeuta Luciana Erunville. Luciana, seja muito bem-vinda presencialmente agora no nosso estúdio. É um prazer receber você, viu? Gratidão, Vanessa, gratidão. Luciana vai somar muito conosco hoje. Bom, eu vou começar, Luciana, o nosso bate-papo, tem algumas perguntinhas aqui, né? Para começar, eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho que serão pontuais e esclarecedor para quem está nos assistindo. Quais são os sinais de alerta de que alguém pode estar enfrentando problemas de saúde mental? Você poderia dizer para a gente? Com certeza, Vanessa. Em primeiro lugar, você na família
que tem alguém que você, às vezes, pensa que não está ali passando um problema e provavelmente esteja. Primeiro sinal é a alimentação, a pessoa pode parar de comer. Segunda, a pessoa pode simplesmente começar a perder a hora. Se você acredita que a procrastinação pode ser um sinal de alerta que a pessoa está passando por uma crise de ansiedade ou até mesmo o início de depressão, Vanessa? Olha só, não sabia. Os sinais são vários. Só que se você tem alguém na sua família que esses dois sinais já deram certo, provavelmente ele está aí sim precisando de um tratamento com um terapeuta urgente. Olha só, vocês viram, né? E tem mais algumas dúvidas aqui. Você acha, então, que a gente pode dizer que o ambiente familiar, ele desempenha um papel fundamental na promoção e saúde mental, é claro. Ele serve como um alicerce emocional e psicológico, onde os laços afetivos e o apoio mútuo podem oferecer um senso de segurança e pertencimento, a gente sabe disso. O ambiente familiar saudável, ele proporciona uma rede de suporte emocional que ajuda a enfrentar os desafios da vida cotidiana e a lidar com o estresse e as pressões externas. Então, eu quero que você nos responda, para quem está nos assistindo ao vivo agora, como amigos e familiares podem oferecer apoio para alguém que está passando por esse momento difícil, que identificou todas essas questões que você falou e algumas outras coisas a mais? Uma coisa que você falou, Vanessa, que é muito importante ressaltar, é que a educação na família, ela sim, ela é responsável pelo futuro aí dessa criança, desse jovem, do adulto. Muitas pessoas não sabem, mas a saúde mental começa em casa, Vanessa. Às vezes, um filho pode estar fazendo alguma coisa que não deve, né? Os pais estão ali tentando educá-lo para que ele não sofra tanto no futuro, com educação mesmo, aquela educação amorosa. Só que, assim, tem muitas crenças limitantes sobre isso, Vanessa. Então, às vezes, os pais, os tutores, são os primeiros, né, ali está colocando alguma coisa no seu filho, que no futuro ele vai falar onde foi que eu errei. Então, a partir desse momento, a família, os amigos têm que estar alerta. E a primeira forma, mostrar apoio, mostrar empatia, mostrar que estão ali para tudo, sem cobranças. A cobrança, ela pode vir de uma forma leve, Vanessa, nunca vir de uma forma com palavras pesadas. Porque os jovens e as crianças de hoje, como em qualquer época, mas principalmente hoje, eles têm acesso às informações. Então, quanto mais informação seu filho tem, mais ele vai querer respeito, mais ele vai querer amor. Então, quando você perceber que o seu filho está agindo de uma forma diferente, que ele está mais quieto, menos falante, não julgue. Pergunte, faça perguntas amorosas. O que eu posso contribuir com você, meu filho? Luciana, você falou uma coisa que eu acho tão importante. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo vão se identificar. Hoje em dia, educar filho não tem uma receita, como a gente fazer um bolo, por exemplo, né? Então, cada família tem uma realidade, cada família tem uma concepção sobre educação. Mas hoje eu percebo, né, meus filhos são adultos, mas o meu caçula tem 16 anos. Eu percebo que a gente vive uma geração onde, especialmente os jovens, né, alguns deles não sabem lidar com a palavra não sabem lidar com essa frustração. Então, quer fazer uma coisa, a criança quer, insiste, dá birra, o pai deixa, a mãe deixa, o cuidador deixa. Aí, quando se tornam adultos, não sabem lidar com frustrações. Isso vem muito de encontro com o que você está falando também. Você falou sobre crianças, a gente trouxe para essa perspectiva, isso gerando adultos e jovens frustrados, desencadeia uma série de questões relacionadas a essas doenças, né, do século, ansiedade, depressão e tantas outras coisas, não é? A doença mental, ela tem várias situações e uma delas é o lar. É onde a criança está aprendendo a estudar e os pais às vezes não têm paciência e muitas das vezes vão repreendê-lo muito, muito negativamente. Então, até isso, a palavra não, né? Desde pequenininho a gente ouve muito essa palavra não, na verdade. Só faz que parte. Precisa disso, que são os limites que você coloca hoje nessa criança.
É no futuro que você vai colher. Eu sempre digo, porque eu tenho vários pacientes de várias idades, né? 4, 6 anos, aí, 16, crianças na puberdade. E a maior dificuldade hoje deles não é nem a palavra não. É como foi dito não. Como essa criança olha, esse adolescente, para os seus pais. É com respeito ou é com medo? Então, a saúde mental, ela começa de pequeno. Muito, muito bacana. Muito bacana. É muito bom a gente abrir esses horizontes, né? Então, nós podemos dizer que a comunicação aberta e o apoio emocional dentro da família pode ajudar a reduzir sentimentos de isolamento, inclusive ansiedade e depressão, promovendo uma maior resiliência mental, não é, Luciana? Além disso, padrões saudáveis de interação familiar podem servir de modelos positivos para a maneira como os indivíduos abordam as suas relações sociais e emocionais fora do ambiente familiar. Mas eu volto a te perguntar, Luciana, existem algumas estratégias eficazes para lidar com a ansiedade e com o estresse? Você poderia nos indicar? Sim, várias. Uma delas, nós até falamos agora mesmo aqui, sobre o exercício físico. As crianças, os adolescentes estão tão acostumados, não é mesmo, a ficar o tempo todo nos seus laptops, nos seus smartphones e esquecem da atividade física. Atividade física, eu sempre falo para eles, falo aqui para vocês, para todos vocês. Atividade física é a primeira estratégia de reeducação alimentar. Porque quando você está ali na frente do seu computador, dificilmente você vai lembrar de comer. Não é verdade? E se come, provavelmente tem alguma coisa rápida ali, besteira, e não pensa para poder preparar aquele alimento, né? Quem é que lê hoje? Crianças lendo, olha que delícia, onde as crianças vão aí estar viajando, né? Nos livros, vão estar aí. Outra coisa importante que eu não posso deixar passar, levar os seus filhos para o ar livre. Hoje, existe aí no Brasil todo, né, vários lugares, bosques, lagos, levarem ele para o contato com a natureza. É uma estratégia incrível e ela funciona, mas tem que colocar em prática. Olha, vocês viram que todas são estratégias extremamente acessíveis, tangíveis, não tem nada extraordinário aí, viu? E, Luciana, você está aqui para nos solucionar várias dúvidas, mas também apresentar um pouco do trabalho dela, é óbvio. Portanto, Luciana, quais são os benefícios da terapia para tratamentos de problemas de saúde mental? É muito bacana as pessoas entenderem, porque na maioria das vezes as pessoas, infelizmente, buscam a solução desse problema ou sair de uma situação difícil sozinhas. Isso realmente pode dificultar ou retardar o tratamento e efetivamente a melhora, não é, Luciana? É verdade, Vanessa. E a terapia, ela veio para isso, para quebrar esses paradigmas, né? Para quebrar essas crenças limitantes. Porque antes, quando você falava em terapia, os pais, eles ficavam muito bravos. Como assim? Né? É, verdade. Então, tinha aquele conceito que para fazer a pessoa tinha algum problema psiquiátrico, né? Na verdade, há muitos anos atrás. Hoje a gente já vê confundindo aí a terapia com tratamentos, com medicamentos que são muito importantes para certos casos, mas a terapia hoje ela veio para ser uma parceira da família, para ser sua amiga. Ela não vem aqui, a terapia não é para te criticar, não é para discutir com você sobre essa realidade que nós estamos vivendo, mas ela é especialmente, Vanessa, para criar uma nova realidade para você. Sim, é uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio importantíssima, porque é ali que você vai se autodescobrir, se autoconhecer, olhar para você e falar, olha que interessante, que escolhas eu estou fazendo hoje que daqui 5 anos eu vou estar colhendo. Então, essa rede de apoio, ela serve para evitar ansiedade, ela serve para você, às vezes, aquelas pessoas que estão aí achando que estão com depressão e, na verdade, elas estão precisando de terapia. Está ali recebendo um auxílio diferente, uma terapia diferente, destruindo e descriando esses traumas, bloqueios, porque a ansiedade nada mais é do que você está vivendo o futuro no presente, não é mesmo? Então, a terapia, ela tem essa contribuição para que você olhe para essa realidade sem brigar com ela, Vanessa. Vocês viram isso que bacana?
Ansiedade é estar vivendo o futuro estando no presente. A gente não tem controle pelo nosso futuro. Bom, Luciana, falar para você e para quem está nos assistindo. Existe um cuidado que eu tenho comigo que me auxilia muito, que é o que você mencionou, no que diz respeito a sentir-me bem, ao bem-estar, que é a atividade física. Tanto é que eu inseri a atividade física na minha rotina de forma intensiva e diária há 5 anos atrás. Quando eu tive a minha mudança, o meu despertar com relação à comida, com relação à atividade física, todo mundo já sabe dessa história, já contei aqui no Instagram, mas para mim a atividade física ela é crucial, ela é muito importante. Mas eu ainda quero ouvir de você. Existem algumas outras práticas de autocuidado, além dessas que você falou, para promover o bem-estar, o bem-estar geral? O autocuidado, né? Eu ia falar autoconfiança, mas o autocuidado são pequenos detalhes, Vanessa. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos. O que você está fazendo por você hoje? O quanto você está se olhando no espelho, cabelo diferente, começa com cuidados pequenos. Olha que bacana isso. E não se comparar também, né? Isso faz parte do autocuidado. Se você nunca. Ver em você uma forma de ter um amor puro e genuíno. Você cuida de você, tendo esse olhar, não é? A partir do momento, porque nós fomos criados também para sempre, Vanessa, sempre olhar para o irmãozinho, olhar para o amiguinho, mas é muito difícil você ver hoje um pai, uma mãe, um cuidador, um tutor falar assim, olha o quanto você é bonito, vamos lá, cuide de você. Então, se você não teve isso na sua infância, faça isso hoje por você. A autodisciplina inclui o auto-amor, o autocuidado. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, nossa, mas eu estudo numa escola tal que o meu cabelo fica assim e eu me odeio por isso. Olha isso, você já imaginou ouvir isso de um adolescente? Aquela só forma com que ele se vê já estava criando ansiedade. Então, esses pequenos cuidados, o cuidado de você se olhar todos os dias, fazer algo diferente por você, é crucial para que a sua saúde mental seja impecável. Hoje, inclusive, pessoal, a gente gravou um programa antes de entrar ao vivo e a gente abordou um tema muito parecido com o que a Luciana falou, sobre essa questão da aceitação dos cachos, dos cabelos encaracolados, né? Uma crescente demanda que vem nos últimos anos dessa aceitação, isso é tão importante para os jovens. Mas agora, Luciana, tem uma coisa que me veio na cabeça que eu quero te perguntar. Para prevenção, quais são as medidas que a sociedade pode tomar a longo prazo para reduzir esse estigma em torno da saúde mental? O que você fala para a gente? Eu acho esse tema incrível, quando você inclui a sociedade nisso. Apesar que nós já temos hoje, né, várias situações interessantes aí falando sobre o bullying, né? O bullying é o principal causador de ansiedade nos jovens. Porque quando eu tive muito bullying, né? Porque por ser alta, por jogar vôlei, era uma das maiores, então assim, eu sofri muito bullying. Eu e você éramos as maiores na época de escola, jogávamos vôlei. Assim. Não é? E a gente tinha apelidos que eram constrangedores, hoje virou diversão. Mas nós nos apegamos muito a isso em certos momentos. Então, a sociedade hoje, olhando para você, sociedade, para você, pais, cuidadores, professores, olhe para os seus alunos, ame-os como eles são. Não existe essa questão de falar assim, mas eu gosto que meu aluno fosse assim, eu gostaria que o meu filho fosse assim. Sabe esse estereótipo todo que existe para moldar as pessoas conforme a sociedade deseja? Então, eu acredito que a longo prazo, Vanessa, é bem isso. Amar as pessoas, respeitá-los como eles são, levando conhecimentos interessantes. Nós temos vários aí. Nós temos várias na internet, né? Sim. Você pode estar aí procurando coisas boas para você assistir. Porque tudo que você assiste, que você vê na televisão, entra no seu cérebro, Vanessa, como verdade. Então, se você está vendo aí que você não tem um perfil de acordo com o que você está assistindo, você está o quê? Se julgando. Você está criando um bloqueio mental. No futuro, você poderia ser uma Vanessa Cruvinel. Você poderia ser, não
colocando como para modelagem, é só um exemplo, porque tem muitos jovens, muitas meninas que estão me assistindo, que eu tenho certeza, que elas estão buscando a perfeição. Então, sociedade não precisa ser perfeito. Tem que ser apenas vocês fazendo a diferença no mundo. Fica esse meu recado para a sociedade. Que recado bacana, Luciana. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo pode ter despertado o desejo de conhecer melhor esse trabalho que você exerce de forma incrível e com muita maestria. Eu quero que você fale para as pessoas, passe os seus contatos, Instagram, celular, de que forma as pessoas podem contactar você para conhecer um pouco mais desse seu trabalho incrível. Olha, eu tenho Instagram, Lu Eronville, terapeuta quântica. Eu trabalho com a técnica, com a terapia de barras de axis, que é exatamente sobre isso que a gente está falando, que é uma limpeza mental de dentro para fora. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho incrível que tem aí revolucionado pessoas, vidas, né, resgatando a autoestima, pessoas que têm TDAH, tem um histórico enorme lá no meu feed do Instagram, mas se você quiser pelo meu WhatsApp, vocês podem estar procurando lá, tem tudo no link, tem tudo no meu perfil, Vanessa. Que bom, vocês anotaram aí direitinho, né, gente? Bom, Luciana, nós vamos chamar o primeiro intervalo, mas antes eu quero te agradecer pela sua participação conosco no estúdio, no programa ao vivo. Você contribuiu bastante. E se vocês aí de casa ficaram com dúvida, entre em contato com a Luciana. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Se você quiser fazer algum convite para quem está nos assistindo de alguma ação que você vai promover agora, por favor, fique à vontade. Gratidão pela oportunidade, Vanessa. Dia 23 de setembro, e por causa do Setembro Amarelo, que é importantíssimo, eu e mais 2 terapeutas de barras de axis estaremos oferecendo sessões de barras gratuito, para que você perceba no seu corpo que você tem sim como ter mais leveza para a sua vida. Então vamos estar lá, eu e mais 2 terapeutas, dia 23 de setembro, durante o dia, vai ter um coffee break. Para as pessoas que quiserem estar conhecendo, vai ter uma mini palestra para estar explicando mais sobre isso e principalmente que você tem sim uma escolha, você não está só. Olha o quanto de pessoas que estão aqui à sua volta desejando o seu bem. Agora, basta você dar o primeiro passo e deixa que o resto a gente faz. Obrigada, viu, Luciana? Gente, 2 minutinhos eu já volto, não saiam daí. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Somos Etos, uma escola que tem como foco a criança e seus processos de aprendizagem, oportunizando a experimentação e vivências de protagonismo no pensar, desenvolvendo a identidade, criatividade, autonomia e conhecimento. Com educadoras comprometidas em planejar aulas que respeitem o processo de aprendizagem para efetivamente oferecermos uma educação de qualidade, inclusiva na abrangência do termo e feliz. Venha ser Etos. Matrículas abertas. Rua Capitão Serafim de Barros, 1033, 64, 3041 5863. Bem-vindos a Cláudia Guerreiro, o destino definitivo para a moda exclusiva e estilo incomparável. Nossa boutique apresenta uma seleção cuidadosamente curada das marcas mais exclusivas do mundo da moda.
Com o lançamento em Paris, aqui você encontra LN Blanc. Já com a Lafor, o lançamento foi em Londres. Além de outras marcas como Anne Fernandes, Lori, Dudalina, ainda atendemos o público masculino. Da moda fitness aos vestidos de festa deslumbrantes. Aqui você encontra tudo para se destacar em qualquer ocasião. E não se esqueça dos detalhes. Complete seu look com os acessórios exclusivos da Ana Prata. Venha nos visitar na loja Cláudia Guerreiro. Um mundo de estilo e sofisticação. Esperamos por você. De uma ponta a outra do nosso estado, tem o trabalho de excelência do governo de Goiás. Excelência na saúde, com a regionalização e 8 novos hospitais, incluindo o Cora. Excelência na segurança, com o menor índice de criminalidade da história. Excelência nas rodovias, com asfalto de qualidade, feito para durar. Excelência com a melhor educação do Brasil. Primeiro lugar no IDEB. E, acima de tudo, excelência que garante mais qualidade de vida às pessoas, porque essa é a bandeira do governo de Goiás. Trabalho padrão 5 estrelas em favor dos goianos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O trabalho de reconstrução feito pela Equatorial Goiás tem contribuído para o desenvolvimento em várias regiões do estado. Tem subestação novinha em Pirenópolis, com o dobro da capacidade para fortalecer ainda mais o turismo na região. Agora é mais gente de todo o Brasil vindo para cá, né? E o agronegócio agora conta com uma nova subestação e linha de distribuição em Jataí. Mais oportunidades para a gente, né? E no Trabalhômetro você pode conferir que a meta do 3º trimestre já foi superada. Equatorial Goiás, pelo futuro, todo dia. Voltamos e acredito que você que chegou agora por aqui deve estar se perguntando qual a temática do programa de hoje, que é ao vivo. Mais uma vez eu reitero vocês que o mês de setembro se destaca não apenas por marcar a transição do outono para a primavera, mas também por ser um período de conscientização crucial para a saúde mental, através da campanha conhecida como Setembro Amarelo. A saúde mental é um campo complexo, que abrange uma variedade de problemas, desde transtorno de ansiedade e depressão até transtornos psicóticos e de personalidade. Cada profissional tem uma especialização única para lidar com diferentes aspectos da saúde mental. Ter uma equipe diversificada e multidisciplinar permite que diferentes perspectivas e abordagens sejam aplicadas para oferecer um cuidado mais abrangente. Bom, e como dissemos aqui no nosso programa, nós estamos munidos de ótimos profissionais para nos ajudar a abordar essa temática tão importante. Portanto, como essa equipe de profissionais de saúde mental pode ajudar a normalizar a busca por ajuda e reduzir o estigma associado a problemas de saúde mental? Quando várias disciplinas estão envolvidas, os pacientes podem se sentir mais confortáveis e compartilhar suas preocupações e obter o suporte de que realmente precisam. Bom, agora eu gostaria de convidar aqui para estar conosco a psiquiatra doutora Mariana Caetano, que vai nos responder e nos tirar algumas dúvidas. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda no nosso programa pela primeira vez. Eu estou muito feliz com a sua participação, tá? E já solucionando as dúvidas dos nossos telespectadores sobre qual a importância do movimento Setembro Amarelo na conscientização sobre a saúde mental e na prevenção do suicídio. Como isso afeta a abordagem clínica em psiquiatria? Bom, Vanessa, então essa pergunta ela é tão importante porque às vezes a gente se pega falando sobre determinados temas e propagando ideias sobre aqueles temas sem nem saber qual que é a importância disso para a gente e para o outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de Setembro Amarelo, de prevenção de suicídio, a gente tem que pensar em dados, como que isso impacta a população brasileira, como que isso impacta a nossa vida. Então, quando a gente fala do período de 2010 a 2019, que são os últimos dados um pouco mais recentes sobre essas taxas, a gente percebe que as mortes por suicídio aumentaram em 43% na população geral. Quando a gente isola isso para a população de adolescentes entre 15 e 19 anos, a gente vê que essa taxa aumentou 81%.
Então, só com esses dados dá pra gente entender qual é a relevância desse problema e por que a gente tem que se insurgir nessa data. Na realidade, isso tinha que ser o ano inteiro, né? Mas infelizmente a gente tende a falar sobre temas relevantes só nos períodos em que aquilo está em foco ou quando existe uma data específica para falar sobre ele. 43% é um número alarmante e eu concordo com você, doutora. Temos que abordar essa temática durante todo o ano e não ter somente um momento específico, mas que possa valer como sensibilização para quem nos assiste. É muito perceptível que nesse mês as campanhas comecem de fato. Falamos brevemente sobre uma aqui na nossa cidade, agora há pouco. Doutora Mariana, durante o mês de setembro, muitas campanhas são realizadas para aumentar a conscientização sobre saúde mental. Como os psiquiatras podem ajudar a difundir informações precisas e combater esse estigma associado aos transtornos mentais durante esse período? O psiquiatra, ele deveria encabeçar essas campanhas de conscientização sobre o Setembro Amarelo, porque, em última instância, é ele quem vai cuidar de fato desse paciente, é ele quem entende tanto as dimensões biológicas quanto psicológicas desse processo de adoecimento, e ele precisa levar conhecimento não só para a população e para os pacientes em si, mas também para outros profissionais que primeiro vão atender esse paciente, porque na maioria das vezes não é o psiquiatra quem faz esse primeiro atendimento. Muitas das vezes é o médico do pronto-socorro, ou o médico do posto de saúde, o psicólogo, o assistente social. Então são outras pessoas que têm esse contato inicial e que vão ser capazes de identificar sinais de risco, discursos que levam a acreditar que esse paciente está num processo de adoecimento grave e com ideações suicidas, para que ele depois seja encaminhado para o psiquiatra. Então, não só o psiquiatra tem que ter esse conhecimento, mas também esses outros profissionais têm que ter essa capacidade de identificação. Assim também tem que ser a família, de prestar atenção em sinais e sintomas que não são óbvios. Muitas das vezes isso se apresenta na forma de isolamento social, perda de motivação para as coisas, perda de sentido na vida, um discurso de que a vida não vale a pena ou de que ele não é suficiente para suportar aquela situação que ele está vivendo. Ou às vezes a gente escuta muito do idoso falar: Deus podia me levar, ou me dar uma doença que me fizesse morrer, né? Então a gente tem que estar tanto atento para esses sinais, como levar esse conhecimento para a população em geral. Né? E aí as mídias sociais, elas são uma ferramenta super importante nesse processo de educação, e aí eu falo não só das redes sociais que a gente usa no nosso dia a dia, mas também rádios, jornais, televisão. Tudo isso são fontes de conhecimento, fontes em que o psiquiatra pode se utilizar para levar esse conhecimento para a população. Conhecimento para a população como um todo. Mais uma vez, evidenciamos a junta de profissionais na área da saúde e também a família. De certo modo, doutora Mariana, eu fico feliz em ver que o nosso programa está tomando um caminho certo, que é levar informação para quem nos assiste. Vamos sempre levar esse conhecimento para a sociedade, aqui da nossa cidade, para todas as pessoas que estão nos assistindo também pelo YouTube. Doutora, sabemos que o suicídio é uma preocupação séria em saúde pública. E durante esse mês, eu gostaria que você nos dissesse quais são as principais mensagens que os psiquiatras desejam transmitir à sociedade para promover a prevenção ao suicídio. Bom, então as minhas mensagens, elas são um pouco menos técnicas. É para você que está em sofrimento, que está nesse processo de pensamentos ruins, pensamentos negativos, de achar que a vida não tem sentido, não tem propósito, que não tem mais esperança, que você não consegue sair de onde você está. Às vezes você realmente não consegue sozinho, mas se você procurar ajuda, se você procurar tratamento e você encontrar um bom profissional que possa te ajudar, isso tem sim solução. Você pode sim sair disso. Eu sei que a sua vontade não é de fato de tirar a sua vida, mas se livrar desse sofrimento que te angustia tanto. Então procure ajuda, procure tratamento, que tem sim solução para isso. E para a sociedade de modo geral, tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas em geral que entram em contato com pessoas nessas condições,
sejam empáticos, escute-as, ofereçam ajuda, ofereçam tratamento, estendam a mão, estejam dispostos a ajudar, a cuidar e acolher. Deixem de lado os pré-julgamentos, os preconceitos, busquem informações relevantes, informações confiáveis sobre esse tema, procurem se informar como agir nessas situações, como abordar essas pessoas, como oferecer ajuda. Doutora Mariana, faço das suas as minhas palavras. É crucial que abandonemos o hábito de invisibilizar as doenças mentais e, ao invés disso, que nós possamos cultivar empatia e compreensão em relação a quem enfrenta essas lutas. Reconhecer que as doenças mentais são tão significativas quanto as doenças físicas é um passo fundamental para eliminar o estigma que as rodeiam. Mostrar empatia envolve ouvir atentamente, oferecer apoio sem julgamento e educarmos para que possamos compreender melhor as complexidades dessas condições. Então, você que está em casa nos assistindo, ao fazer isso, não apenas estará ajudando a quebrar as barreiras do silêncio, mas também promoverão um ambiente onde aqueles que sofrem podem procurar ajuda sem medo. Doutora Mariana, o Setembro Amarelo frequentemente enfatiza a importância de conversar abertamente sobre saúde mental. Eu queria que você me dissesse mais uma vez como os psiquiatras podem auxiliar pacientes e suas famílias a abordarem esse assunto tão sensível e a buscar ajuda profissional quando necessário, porque sim, os familiares também precisam estar preparados para fazer essa abordagem. Bom, então em primeiro lugar, o psiquiatra ele precisa estar atento e disposto a falar sobre esse tema com seus pacientes. Então, perguntar sobre isso não é induzir o paciente a pensar sobre isso ou a querer, de fato, executar um planejamento. Muito pelo contrário, isso demonstra que você se importa, que você está atento aos sinais ou às vezes ao que não é dito. E às vezes aquele paciente ali, ele só está buscando socorro, ele precisa de uma mão que se estenda para ele e consiga entender a complexidade do problema que ele está vivendo. Então, inclusive, a psicoeducação por parte do psiquiatra em relação à família e aos pacientes é de fundamental importância, justamente porque esse profissional ele precisa fazer entender qual é a gravidade daquele problema, qual que é a gravidade daquele transtorno que aquele paciente está vivendo e que aquilo não se trata de frescura, não se trata de falta de vontade, falta de coragem, falta de força. Isso é doença, a gente está falando de doença, de adoecimento, de sofrimento. Aquela pessoa ali está pedindo socorro e a gente precisa validar esse sentimento e oferecer ajuda. Então, para a família, da mesma forma, compreender qual é a situação, que é o processo de adoecimento e que dizer para essa pessoa, vai, faz isso, faz aquilo, faz daquele jeito, faz daquele outro jeito, não necessariamente é ajudar, é oferecer uma ajuda verdadeira, é oferecer um conforto para aquela pessoa que está em sofrimento. Então, entender qual é a gravidade, compreender como é o processo de adoecimento, é fundamental que esse psiquiatra consiga passar essas informações para a família e para os pacientes. O diálogo permite que as pessoas expressem as suas emoções de maneira saudável. Falar sobre sentimentos, sejam positivos ou negativos, pode aliviar o estresse emocional e proporcionar um senso de alívio. E na sociedade em que vivemos, nos dias de hoje, é preciso proporcionar também o suporte e aconselhamento, que é falar com os amigos, familiares e profissionais treinados em saúde mental. Isso pode fornecer apoio, orientação e conselhos úteis para enfrentar desafios emocionais. Então, pessoal, conversem. Troquem informações, porque o diálogo regular pode ajudar a identificar precocemente problemas de saúde mental e permitir intervenções mais eficazes. Conversar sobre preocupações emocionais pode impedir que os problemas se agravem. Doutora Mariana, agora, uma última pergunta que eu gostaria de fazer a você. Para muitas pessoas, o Setembro Amarelo pode trazer à tona emoções difíceis e experiências pesadas. Como o psiquiatra pode apoiar os pacientes durante esse período, garantindo que as discussões não se tornem desencadeadoras de problemas já existentes? Explica para a gente.
O psiquiatra, ele pode ajudar, Vanessa, primeiro, identificando em qual situação do tratamento esse paciente dele está. Então, se é um paciente que está hiperreativo, hipersensível a esses estímulos externos, ou seja, o simples fato de se falar sobre essa temática traz para ele gatilhos sobre memórias ruins que ele teve, ou gatilhos de impulsos para determinados comportamentos, ou reavivamento de ideações suicidas, esse paciente é um paciente que precisa de um cuidado mais contínuo ou um cuidado em períodos de tempo menores. É um paciente que ainda está em sofrimento. Aquele paciente não é um paciente que está em condições de receber alta ou em condições de ter acompanhamentos a longo prazo, né? Então, primeiro, estar atento à condição atual do seu paciente, saber se existem sintomas depressivos ou sintomas ativos para esse risco de suicídio ainda e o quão relevante é para ele esses estímulos externos para que isso provoque nele emoções ruins ou tragam à tona memórias ruins. E entender também que é necessário ressignificar essas emoções antigas, esses comportamentos ou essas escolhas ruins feitas no passado, para que esse paciente consiga progredir no processo de cura, de melhora, né? E de alguma forma que ele possa também ser propagador de boas ideias sobre situações ruins que ele viveu no passado e ele conseguiu superar e assim conseguir ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Muito se utiliza essa palavra nos dias de hoje, não é, doutora Mariana? Os gatilhos. É um termo muito jovem e que é usado constantemente. A saúde mental desempenha um papel crucial no nosso bem-estar geral, influenciando nossa capacidade de lidar com os desafios e aproveitar a vida. O autocuidado emocional envolve reconhecer os nossos sentimentos e encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles. Práticas como a expressão regular de gratidão, por exemplo, podem atuar contra os atuais gatilhos que nos afetam e buscar sempre melhorar o estado mental. Ao cultivar a gratidão, direcionamos nossa atenção para as coisas positivas da nossa vida, que pode ajudar a diminuir o estresse, aumentar a resiliência emocional e melhorar a nossa perspectiva geral. E um mundo cada vez mais acelerado, investir na nossa saúde mental, seja através da gratidão ou de outras estratégias, é essencial para enfrentar os desafios com equilíbrio e promover um senso duradouro de bem-estar. Bom, doutora Mariana, muito obrigada pelos aprendizados que nós tivemos hoje. Seja sempre muito bem-vinda ao programa, viu? Eu espero que você de casa tenha aprendido bastante com os ensinamentos da doutora Mariana. Foi uma consulta gratuita para quem nos assiste hoje, viu? Gratidão sempre. Bom, agora chegou o momento de darmos mais uma pausa e vocês já sabem que é breve. Logo em seguida nós teremos o Momento Parceiro e depois o Guto Carvalho vem com Café Consciência. É rapidinho, é uma aguinha e eu já estou voltando. Olá, nosso Momento Parceiro de hoje é aqui com a nossa variedade de suplementos que a gente tem na Empório Casa Verde. Nós temos várias opções de proteínas, vitaminas e minerais aqui com várias marcas parceiras. Nós trabalhamos com a Essential, com a Pura Vida, Equalive, nós temos a Nutrify, a Ocean Drop, temos também a linha da Dux, da Topway, da Integral Médica. E aqui você também encontra os produtos da True Source, que é uma marca maravilhosa também. Então, se você está precisando suplementar algo na sua dieta, vem para Empório Casa Verde. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equiflamóveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equiflamóveis,
Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Descobrir sua coloração pessoal pode ser uma experiência transformadora. Saber quais cores realçam sua beleza natural faz toda a diferença na sua aparência e autoestima. Com as cores certas, você pode parecer mais jovem, radiante e confiante. Imagine abrir seu guarda-roupa e saber exatamente o que te valoriza. Isso é o poder se expressar de forma autêntica e bonita todos os dias. Eu sou Kelly Carmo, especialista em coloração pessoal, e estou aqui para te ajudar a descobrir o poder das cores na sua vida. Olá, Vanessa! Nos dias atuais, a sociedade ela vem enfrentando desafios que são complexos e intricados, né? Como lidar com essas diferenças? Como lidar com a insegurança nas esferas que permeiam a nossa vida cotidiana? Essa realidade ela vai refletir na interseção entre fatores sociais, econômicos, tecnológicos, que vão moldando a maneira como as pessoas percebem o mundo que está ao nosso redor. Então, a sensação de segurança, do medo, ela pode ser observada em vários contextos e ela vai se manifestar de algumas maneiras que são diferentes, tá? Um dos principais motivos que eu acredito que existe o sentimento de insegurança é a incerteza econômica. Mudanças rápidas como a pandemia, mudanças rápidas no mercado de trabalho, a automação, a instabilidade econômica geram um ambiente que faz com que nós estejamos vulneráveis em relação ao futuro das nossas carreiras e a instabilidade financeira. Tá? Então, a competitividade crescente, a natureza volátil das indústrias, né, a fluidez dos sistemas econômicos, faz com que nós estejamos apreensivos em relação à manutenção do nosso emprego ou até mesmo o sustento da nossa família. Além disso, a proliferação das mídias sociais tem um papel muito importante e fundamental nessa questão da disseminação do medo. O que a gente pode falar aqui? Notícias que são alarmantes, né? Aquelas pessoas que assistem aqueles programas que passam violência o dia todo. Muitas vezes essas notícias elas são amplificadas e até mesmo distorcidas, gerando na gente a percepção de que o medo está muito perto, de que nós estamos muito numa área iminente em relação a essa insegurança. As redes sociais elas também fomentam, tá? Esse ciclo de comparação constante, gera inseguranças relacionadas à nossa aparência, ao nosso estilo de vida, às nossas conquistas pessoais. E sabe onde também a insegurança pode se manifestar? Você que está aí de casa, eu tenho certeza que você vai se identificar. A insegurança física. O aumento da criminalidade, os conflitos geopolíticos, as guerras que nós estamos vendo aí nos tempos atuais, a questão da violência que acontece aqui na nossa cidade, nas questões locais e até mesmo questões que podem ser globais. Então, isso faz com que nós tenhamos uma sensação de que nós não estamos seguros, nem mesmo dentro das nossas casas, fazendo com que nós possamos buscar medidas extremas de proteção. E isso contribui para o medo generalizado, tá? No entanto, pessoal, é importante com que nós possamos reconhecer que a insegurança e o medo não são apenas consequências inevitáveis da sociedade moderna. Nós temos que criar estratégias que sejam individuais e ao mesmo tempo elas têm que ser coletivas, tá? Isso pode ser adotado para que a gente possa enfrentar esses desafios. Educação e conscientização é uma dessas ferramentas e acredito que elas são poderosas para abater essa desinformação. O cultivo da resiliência emocional, a autoestima também pode ajudar a minimizar esses impactos relacionados às comparações negativas que nós fazemos. Além disso, nós temos que investir em comunidades que sejam coesas, tá? Comunidades que sejam solidárias, criando um senso de pertencimento, de identidade, e isso vai se contrapor à ideia do isolamento, que é uma das causas ou consequências do medo, tá? Precisamos de ações governamentais voltadas para a segurança pública, né? Programas de apoio econômico, isso aí pode atenuar muitos fatores relacionados à insegurança. Então, para que nós possamos resumir aqui no Café Consciência esse tema que é incrível, tá? Que vai gerar essas questões que o Setembro Amarelo fala tanto. O medo e a insegurança, nesse mundo contemporâneo, são produtos complexos de várias influências. Só que nós temos que entender quais são as suas origens, criar estratégias para que nós possamos enfrentar e diminuir os efeitos negativos que isso pode gerar na sociedade como um todo, né? Vivemos numa sociedade do medo. E hoje, aqui no Café Consciência, temos a dica literária. Eu trouxe esse livro que eu amo, que é Paisagens do Medo, que é escrito por Ifu Tuan, que ele vai explorar a relação entre o medo humano e o ambiente com o qual nós estamos inseridos. O autor ele vai examinar como diferentes cenários, as cidades, as florestas, os espaços abertos, né?
podem provocar sentimentos de medo e insegurança. Então ele vai destacar que a cultura, a história, a experiência pessoal, isso tudo influencia nas percepções do perigo, tá? Então o livro ele vai nos oferecer uma reflexão sobre como as emoções humanas e o espaço físico interagem entre si, moldando as nossas interações com o medo e as paisagens com as quais nós habitamos. Esse livro, gente, ele me influenciou bastante dentro da minha graduação e posteriormente eu fui descobrir que ele é um livro que ele sai desse caminho da geografia, né? Ele vem para uma relação muito social, muito filosófica e até mesmo para que nós possamos compreender o mundo em que nós habitamos nas suas várias nuances, para que a gente possa fugir desse paradigma do medo e da insegurança social com que a gente possa ter no dia a dia. Ó, o nosso Café Consciência vai ficando por aqui, ó. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo e eu vou ficando, claro, com o meu cafezinho da Empório Casa Verde. Até breve, viu? Café Consciência. Oferecimento. Escola Etos Centro Educacional. Guto, para variar, você sempre cirúrgico. Que referência incrível você trouxe para a gente. Inclusive é uma obra que eu gostaria de ler, viu? Interessante esse viés científico, quantos espaços, paisagens são importantes. E que sejamos bem sinceros, o medo nos impede de tantas coisas, não é? Eu tinha um medo, vou contar para vocês, eu tinha pavor, na verdade, de pensar que alguém pudesse saltar a 12 mil pés de altura de paraquedas. Eu acho que é o maior medo que eu tinha. Um medo tangível, né? Então, há pouco mais de 2 anos atrás, eu resolvi quebrar esse medo. Eu resolvi saltar de paraquedas. Porque se algo me limita tanto, ele poderia trazer algum reflexo para a minha vida, de ter medo de outras coisas menores. Pois um dia antes de completar 48 anos, há 2 anos atrás, eu saltei de paraquedas, vocês acreditam? E com 13 mil pés, com muito medo. Mas o meu principal medo era porque os meus 3 filhos quiseram saltar comigo. Aí, sendo mãe, é claro que eu tripliquei o meu medo, né? Mas me serviu para me mostrar que talvez uma experiência incrível, talvez a maior de todas, está um passo após a gente romper o medo. E realmente foi a experiência mais incrível da minha vida. Isso valeu muito a pena. Então não tenham medo, enfrentem os seus desafios, até porque o medo exerce um impacto profundo e abrangente sobre a nossa saúde mental, influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos de maneiras complexas. Quando o medo se torna crônico e excessivamente intenso, ele pode desencadear uma série de problemas psicológicos, como ansiedade, fobias e transtornos de estresse pós-traumático, que inclusive a Luciana Eronville falou no nosso programa sobre alguns tipos de fobia. Mas a constante sensação de apreensão e preocupação que o medo traz pode elevar a um estado de hiperatividade do sistema nervoso, resultando em insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração. Além disso, o medo pode levar a um ciclo de evitação, onde indivíduos tentam evitar situações ou objetos que percebem como ameaçadores, limitando as suas experiências e comprometendo a sua qualidade de vida. A influência do medo na saúde mental também se manifesta através do impacto nas relações sociais e na autoestima. O medo pode levar ao isolamento social, ao ostracismo, já que indivíduos que se sentem ameaçados podem evitar interações sociais ou receio de julgamentos ou rejeição. Isso pode levar a sentimentos de solidão, depressão, amplificando ainda mais os problemas de saúde mental. Além disso, o medo constante pode minar a autoestima, fazendo com que pessoas duvidem de suas capacidades e se vejam como indefesas diante das adversidades. Portanto, reconhecer e abordar o medo é crucial para preservar a boa saúde mental, permitindo que as pessoas vivam de forma mais plena e significativa. Como dizia a saudosa Gal Costa, é preciso estar atento e forte. Atento e forte, nós seguimos para o próximo intervalo e eu já deixo um espaço para vocês agora após o almoço, porque a gente vai mostrar para vocês uma receitinha deliciosa. Logo após o intervalo, vem o Comer Bem Faz Bem. Fica aí que eu já estou voltando. Todo lado eu sou, aonde for.
pelo meu amor, pelo ar que for, todo lar meu sou, aonde for eu vou, pelo meu amor, pelo ar que for. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. E mais uma vez essa dupla especialista em opções saudáveis vem mostrar para vocês mais uma junção perfeita. E Manu, mais uma vez você vai surpreender a gente, né? Com simples, extremamente fácil e saboroso. Exatamente. Então, para hoje, Vanessa, eu trouxe uma preparação maravilhosa que a gente faz lá na Empório também, no nosso cantinho do café. Mas você pode preparar em casa porque é muito simples, muito prático, saboroso e super mega saudável, né? Prestem atenção. Então, eu trouxe o ingrediente principal que a gente usou, que é o que a gente usa lá na Empório para fazer os nossos smoothies. Então aqui tá um smoothie de abacaxi, que eu adoro, com banana. A gente usa banana congelada para adoçar. Então nada mais é do que bater no liquidificador um copinho desse iogurte. A gente tem a versão no copinho também, é um iogurte natural. Zero lactose, zero açúcar. Sim. Adoçado com adoçante natural e stevia. Então, aquelas pessoas que têm um problema com aquele iogurte natural que é um pouquinho azedinho, essa é uma opção muito legal. Apesar da gente ter também a outra versão sem o stevia, que é aquele iogurte azedinho, também na versão zero lactose lá que você pode estar usando. Então, a gente bateu um copinho desse iogurte natural. Copinho de requeijão. Isso, um copinho 200 ml mais ou menos, com uma banana congelada e mais ou menos dá aí umas 60 a 70 gramas de abacaxi congelado também. Pode usar mais ou menos 2 fatias de abacaxi. Manu, e a banana faz a função de adoçar, inclusive, né? Sim. Essa versão fica mais docinha ainda porque ali a gente já tem o stevia também nesse daqui. Mas se você preferir uma versão mais azedinha, pode usar o outro tipo de iogurte, né? A gente pode estar misturando também uma semente aqui, a gente pode estar usando a chia para complementar com fibra, né? Ótimo. E tem uma coisa também, aqui a nossa opção hoje é o smoothie mesmo, ele é molinho, mais consistência de creme, e né? Exatamente, mas por isso que a gente trouxe isso aqui, a granola, a opção da granola doce. Caso você esteja na sua casa, por exemplo, você está aí com a fruta congelada, você bate, ele vai dar uma consistência de creme um pouco mais espesso. E aí, como se fosse um sorvete, né? Um sorbet. E aí você pode colocar a granola e dar uma incrementada ainda mais da sua receitinha. Sim. Só deixar no freezer também, quando atingir uma consistência mais durinha, né? Fica maravilhoso. E é uma granola, versão também sem açúcar e sem adoçante, adoçada com suco de maçã. Uma granola da Vega Nutris que eu adoro. Ela é muito gostosa, muito saborosa. Lá na Empório tem diversas opções de granola para vocês conhecerem, se permitirem, com formas diferentes, inclusive de adoçar. Tem algumas que são açúcar de coco, né, Manu? Sim. Outras não tem, xilitol, outras não tem nenhum tipo de açúcar, nem orgânico. Então é bem bacana e atende o paladar de todo mundo. Vamos experimentar, porque tá um calor hoje que vocês não estão entendendo. Isso aqui veio tão a calhar.
Tchim, tchim. Gente, que delícia! Adorei. Muito bom, né? O gostinho do abacaxi, não botei fé. Eu achei que a banana ia sobressair, porque a banana, você coloca a banana, fica com gosto muito acentuado. Tá com gostinho de abacaxi. Delícia, delícia, delícia. Saúde, Manu. Saúde. Obrigada por mais essa diquinha. E se você quiser, experimenta. Pede lá no Empório, tem ele prontinho, fresquinho, lá no cantinho do café para você. Sempre comer bem. Faz bem. Bom, nesse mês de Setembro Amarelo, nós abrimos os nossos corações para falar sobre um tema de extrema importância, a saúde mental. Assim como as flores desabrocham na primavera, é tempo de desabrochar também nós a compreensão, o apoio e a empatia para aqueles que enfrentam a escuridão da depressão e do suicídio. Setembro Amarelo é um lembrete de que cada gesto de cuidado, cada palavra de encorajamento e cada ouvido atento podem fazer a diferença. Assim como o amarelo representa a esperança, podemos ser a luz que ilumina o caminho daqueles que se sentem perdidos entre a escuridão dos seus pensamentos. Mas o abraço caloroso, na escuta sem julgamento, pode nascer a semente da cura e do sentimento. Nesse mês, temos que nos comprometer a cultivar essa semente de cura e empatia. Algo que foi muito evidenciado no programa aqui hoje, lembrando-nos que nossas ações podem influenciar positivamente vidas. Assim como as flores precisam de água e sol para crescer, a jornada da recuperação exige paciência, amor e suporte. Então eu quero fazer um convite para você que nos assiste, olhando nos seus olhos. Vamos enfrentar o tabu e as barreiras que cercam a saúde mental. Vamos lembrar que todos nós enfrentamos desafios em momentos difíceis, mas é a nossa união que nos torna fortes. Vamos enxergar além das aparências e oferecer o nosso coração para aqueles que precisam. Que esse Setembro Amarelo seja um mês de reflexão, compaixão e ação. Que possamos ser as mãos que seguram, as vozes que confortam e os corações que entendem. Juntos nós podemos fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam a batalha da depressão, mostrando-lhes que há esperança mesmo nas noites mais escuras. Então, seja bem-vindo setembro. E eu vou ficando por aqui, mas na certeza de que toquei profundamente o coração de cada um de vocês. Até a semana que vem, no mesmo horário aqui na TV Sudoeste. Um beijo carinhoso. Obrigada pela companhia hoje ao vivo, pessoal. Até! Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.